Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E nessa aula eu irei falar sobre a classificação dos meios de cultura artificiais, que são meios utilizados no setor de microbiologia para a realização do cultivo, assim como o isolamento tanto de bactérias quanto de fungos. Então, os meios de cultura artificiais são preparados especiais, significa que nesses meios existem a presença de nutrientes que são utilizados para permitir o cultivo e o isolamento de micro-organismos. Algumas bactérias podem crescer em qualquer tipo de meio de cultura. Já outras bactérias, que são classificadas como exigentes, elas crescem apenas em meios de culturas específicos e algumas outras bactérias são incultiváveis, não crescem em nenhum tipo de meio de cultura. Então, nessa aula, eu irei falar um pouco sobre como os meios de cultura eles são classificados e na segunda parte dessa aula, que vai ser um segundo vídeo, eu irei falar sobre os diferentes tipos de meios de cultura e a utilização de cada um deles. Para realizar o cultivo de um micro-organismo no laboratório in vitro, né, fora de um organismo vivo, é necessário oferecer a esse micro-organismo componentes nutricionais corretos em quantidades e proporções específicas. Então, uma vez que a gente está utilizando um meio de cultura artificial, então a gente precisa oferecer a esse micro-organismo condições para que ele consiga, assim, se reproduzir, né, e aumentar a sua população para que seja possível a detecção da identificar assim, a espécie dessa bactéria, por exemplo. Então, é importante a presença de macronutrientes, exemplos, né, de macronutrientes, os mais importantes, carboidratos, assim como proteínas e lipídios, micronutrientes, sais minerais, entre outros elementos também são importantes. Além dessa questão nutricional, também é importante oferecer uma condição adequada de incubação. Um organismo humano tem uma temperatura que varia entre 36,5 e 37 graus Celsius. Portanto, para realizar o cultivo de bactérias, é necessário a gente utilizar uma estufa bacteriológica exatamente para obter essa temperatura. Né? No caso, as bactérias elas possuem uma temperatura ideal que varia em torno de 36,5 a 37 graus Celsius. Além da questão da temperatura, também tem que avaliar a questão da aerobiose. Tem aquelas bactérias que são aeróbias, ou seja, que crescem na presença de oxigênio, que necessitam de oxigênio, e tem aquelas bactérias que são anaeróbicas. Então, você precisa oferecer aí um ambiente de anaerobiose, ou seja, que não tenha a presença de oxigênio para realizar o cultivo dessa bactéria. Também é importante o pH, então existe o pH ótimo de crescimento que varia em torno de 6,5 a 7,5. Além disso, também esterilidade. Esse meio de cultura que está sendo utilizado, é importante que ele esteja estéril, porque uma vez que ali já tenha a presença de algum micro-organismo, aquele micro-organismo que você deseja cultivá-lo, vai haver uma competição entre eles. Assim como ali já tinha a presença de um micro-organismo, significa que nutrientes que estão presentes nesse meio, de certa forma, já estão meio que escassos, né? Por esse micro-organismo que já estava lá, ele já estava consumindo. E aí você pode não ter um sucesso nesse seu cultivo bacteriológico. Também é importante a salinidade, a quantidade, a concentração de cloreto de sódio presente nesse meio. Tem algumas bactérias que elas são sensíveis ao cloreto de sódio, ou seja, elas não crescem em um ambiente que tenha, assim como tem aquelas que são tolerantes. Então, é importante levar em consideração. Então, aqui eu mostrei os principais critérios para o crescimento de micro-organismos em meios de cultura artificiais. Parte nutricional, oferecer macro e micronutrientes, condições adequadas de incubação, assim como pH, esterilidade e salinidade. Como eu falei no começo, algumas bactérias elas crescem em qualquer tipo de meio de cultura, outras
necessitam de meios de culturas específicos, que são aquelas bactérias exigentes, e tem algumas em que não são cultiváveis. Então, aqui eu tenho dois exemplos de bactérias em que não são cultiváveis em meios de cultura artificiais, que é o Treponema pallidum, que é a bactéria que causa a sífilis, e o Mycobacterium leprae, que é um micro-organismo, no caso uma micobactéria, que eu já falei aqui no canal, inclusive já tem aula sobre esses dois micro-organismos, que causa a hanseníase. Então, o Treponema pallidum, assim como o Mycobacterium leprae, para cultivar esses dois micro-organismos, tem que ser realizado a inoculação deles em um organismo vivo, em um animal de laboratório, por exemplo. Então, dessa forma é possível realizar o cultivo, mas em meios de cultura artificiais não é possível cultivá-las. Então, não existe um meio de cultura universal para o crescimento de todos os micro-organismos, né? Existem diferentes micro-organismos, assim como também existem diferentes tipos de meios de cultura. Então, é extremamente importante quando você recebe no laboratório um determinado material biológico, você saber exatamente qual é o tipo de meio de cultura que você precisa utilizar. Porque se você não utilizar um meio de cultura específico, você não terá um sucesso, você não irá conseguir cultivar um possível micro-organismo que esteja presente nesse material biológico que você recebeu para analisá-lo. Então, vamos começar, eu vou falar agora um pouco sobre a classificação dos meios de cultura. Como eu falei, existem diversos tipos de meios de cultura. Então, os meios, eles podem ser classificados de três formas. Quanto ao seu estado funcional, quanto ao estado físico, quanto à procedência dos seus constituintes e também de acordo com o objetivo funcional, né? Para que você utiliza esse meio de cultura? Então, com relação ao estado físico, eles podem ser sólidos, como semissólidos e líquidos. Procedência dos constituintes, podemos classificá-los como naturais e artificiais. E, de acordo com o objetivo funcional, podemos classificá-los como meios de transporte, né, aqueles meios de cultura que são utilizados apenas para transporte de micro-organismos. Existem os meios que são utilizados para o crescimento e isolamento, ou seja, para cultivar esse micro-organismo, permitindo assim o crescimento dele. E esses meios, eles ainda possuem subvariações, como, por exemplo, meios que são de enriquecimento, diferenciais e seletivos. Assim como também um único meio ele pode, ao mesmo tempo, ser diferencial e seletivo. Assim como ele pode ser de enriquecimento e diferencial, ou de enriquecimento e seletivo. Tá? Então, além desses, tem também os meios que são utilizados para a realização de provas ou de testes de identificação e meios para a realização de testes de sensibilidade antimicrobiana, que é para a realização do famoso antibiograma, que é um teste que a gente faz para identificar qual antibiótico é sensível, qual antibiótico ele é resistente para uma determinada bactéria. Então, nessa aula de agora em diante, eu irei falar sobre cada uma dessas formas de classificação dos meios de cultura, começando pela classificação quanto ao estado físico. Então, os meios de cultura que são líquidos, eles também são conhecidos como caldos. Esses meios líquidos, eles sempre estarão dispostos em tubos. Nunca eles estarão em placa de Petri, né? Então, os meios líquidos ou caldos, eles sempre estarão em tubos. Como é um meio líquido, significa que ele não possui agente solidificante. Ali tem apenas a presença de nutrientes dissolvidos em solução aquosa. Então, por isso que é um meio líquido. Outro detalhe também importante com relação a essa característica física é que não há a formação de colônias. O que são colônias? Colônias
quando a bactéria ela se reproduz, né, quando ela se multiplica, elas formam um agregado de bactérias, em que esse agregado de bactérias formam colônias. E essas colônias, que são formadas por milhões e milhões de bactérias que estão ali agregadas, constitui uma colônia, que essa colônia ela é perceptível a olho nu. A bactéria individualmente não, ela é microscópica, ela não é perceptível a olho nu. Mas quando formam colônias, aí sim. Mas no caso do meio líquido, não é possível observar a presença de colônias. Então, como que a gente sabe quando um micro-organismo ele cresce ou não em um meio líquido? Quando se tem turvação desse meio. Então, quando o meio líquido ele está turvo e ali foi inoculado, foi adicionado algum micro-organismo, significa que ele cresceu por essa característica de turvação que é visível a olho nu. E para que é utilizado os meios de cultura líquidos ou caldos? É utilizado para aumentar o número de micro-organismos. Então, quando a gente recebe no laboratório uma determinada amostra biológica, dependendo da quantidade de micro-organismos que estão presentes nessa amostra, se você semear diretamente, inocular diretamente o meio de cultura sólido, pode ser que não tenha um sucesso nesse cultivo. Então, na maioria das vezes, primeiro se inocula em um meio líquido, que isso vai facilitar, né, na reprodução desse micro-organismo, permitindo assim aumentar a quantidade de bactérias. E aí você observa isso pela turvação, e aí depois faz um repique. Aí sim, depois que você vê que está turvo, aí agora eu quero estudar as colônias, quero avaliar a característica das colônias dessa bactéria. Aí é realizado um repique, uma transferência de bactérias desse meio líquido para um meio sólido. Então, além dessa função, né, com relação ao aumento do número de micro-organismos, os meios líquidos também são utilizados para a realização de provas bioquímicas. No caso, provas bioquímicas ou testes bioquímicos é para avaliar a capacidade de alguns micro-organismos, de algumas bactérias, realizarem algumas reações químicas. E assim é possível identificar através desses meios. Vai ter uma aula exclusiva em que eu irei falar sobre essa parte de testes bioquímicos. Já no caso dos meios sólidos, então significa que os meios de cultura sólidos eles possuem agente solidificante. O principal agente solidificante utilizado nos meios de cultura é o agar-agar, que é um polímero de galactose que é extraído de algas marinhas vermelhas. Então, esse agar-agar ele solidifica esse meio. Então, os meios sólidos eles podem estar tanto em placa de Petri, como também eles podem estar presentes em tubo. Então, a quantidade de agar-agar que está presente nos meios sólidos varia em torno de 1 a 2% do volume utilizado do meio. E na superfície desses meios é possível visualizar a formação de colônias. Então, como podemos observar aqui nessa imagem, temos aqui um meio de cultura sólido em uma placa de Petri e na superfície desse meio sólidos podemos observar aí a presença de centenas de colônias que são visíveis a olho nu. Esse meio ele é utilizado para, no caso os meios sólidos, principalmente em placa de Petri, eles são utilizados para a distinção da morfologia. Então, quando eu quero estudar uma morfologia de uma determinada bactéria, no caso que foi cultivada em um meio sólido, é só retirar um pouco dessas colônias, realiza um esfregaço e submete esse esfregaço ao método de coloração de Gram, possibilitando assim o estudo da morfologia desse micro-organismo. Também é importante para o isolamento de colônias, assim como também para a conservação de cepas, né? Conservação aí de espécies de bactérias. Já no caso dos meios semissólidos,
significa que eles possuem uma quantidade de agente solidificante específica, obviamente menor do que a quantidade de agar-agar que está presente no meio sólido. Então, a quantidade de agar-agar que está presente no meio semissólido varia em torno de 0,5 a 0,8%, e esse meio semissólido ele é utilizado para estudar motilidade bacteriana, assim como também para a realização de testes bioquímicos. Aqui nessa imagem nós podemos observar que dois tubos, que contêm meios de cultura semissólidos. Um outro detalhe é que esse meio, nesse estado semissólido, ele sempre estará em tubo. Então aqui nós estamos avaliando a motilidade de uma bactéria. Vejam que nesse primeiro tubo foi feita uma inoculação com uma agulha bacteriológica, e aí só é possível observar o crescimento bacteriano no centro da picada que foi realizado com a agulha bacteriológica. Então aqui observa-se uma motilidade negativa. Quando a motilidade bacteriana ela é positiva, observa-se um espalhamento da bactéria para as laterais. Então, diferentemente do tubo 1 aqui, no tubo 2, nós não conseguimos ver essa picada central que foi realizada com a agulha bacteriológica. A gente observa uma turvação para as laterais. Isso mostrando de que essa bactéria tem uma motilidade positiva. Então, se ela tem uma motilidade positiva, significa que trata-se de uma bactéria que possui flagelos, que é uma estrutura que permite a movimentação da bactéria. Então, terminei aqui a parte da classificação com relação ao estado físico. Então, a próxima etapa irei mostrar sobre a classificação dos meios de cultura conforme a procedência dos constituintes, que pode ser um meio de cultura classificado como natural ou como artificial. Os meios de cultura naturais também são conhecidos como meios de culturas complexos. Então, os meios de cultura naturais ou complexos são meios sem uma composição química definida. Então, é um meio que não tem uma composição química definida. E contém, geralmente, hidrolisados de proteínas, assim como extrato de carne, leveduras, sangue, açúcar, carboidratos de modo geral, aminoácidos, vitamina, entre outros nutrientes. E esses meios naturais, eles são utilizados geralmente para cultivar micro-organismos menos exigentes. Então, aqui exemplos de meios de cultura que são naturais ou complexos é o meio agar-sangue, meio agar-chocolate e o agar-maconque. Então, aqui são 3 exemplos de meios de cultura que são classificados como meios naturais ou complexos que não têm uma composição química definida. Claro que não são apenas esses 3, existem vários outros tipos, aqui são apenas 3 exemplos. Já no caso dos meios artificiais, também conhecidos como meios quimicamente definidos, pelo próprio nome já dá para entender. São meios com uma composição química definida. E esses meios que são quimicamente definidos, ou seja, artificiais, eles são usados para cultivar micro-organismos mais específicos ou micro-organismos exigentes. Então, um exemplo de um meio de cultura artificial é o caldo tetrationato. Esse caldo tetrationato é um meio líquido, que também é conhecido como caldo. Esse meio ele é utilizado para o cultivo de salmonela. Salmonela é um tipo de bacilo gram-negativo que é responsável por causar salmonelose, que são problemas gastrointestinais. Então, na composição desse meio contém apenas iodo, iodeto de potássio e água. Então, é um meio quimicamente definido para cultivar um micro-organismo específico, como, por exemplo, aqui o caldo tetrationato que permite o crescimento
exclusivamente de salmonela por conter, vamos dizer assim, nutrientes, né, específicos para o crescimento dessa bactéria, por tratar-se aí de um micro-organismo com certas exigências. Então, agora, a terceira parte com relação a essa classificação dos meios de cultura, a avaliação, a classificação deles de acordo com o objetivo funcional. Então, começando pelos meios de cultura que são utilizados para o transporte e conservação de micro-organismos. Então, esses meios que são utilizados para transporte e conservação, aqui temos 3 exemplos: o agar Clair-Bert, agar salina tamponada e o meio Stewart. Então, esses 3 meios de cultura aqui, eles são utilizados para realizar o transporte de material biológico de um determinado local onde foi realizada a coleta até o laboratório, onde, chegando no laboratório, esse material que foi transportado, ele será transferido para um meio de cultura específico. No caso do agar Clair-Bert e salina tamponada, eles são utilizados para realizar o transporte de material fecal. Já no caso do agar do meio Stewart, ele é utilizado para o transporte de diversos materiais, além de material fecal, também outros materiais, né, podem ser também transportados através desse meio Stewart. Temos também os meios de crescimento ou isolamento. Esses meios de crescimento ou isolamento, eles dão a viabilidade, né, mantendo as características dos micro-organismos no laboratório, permitindo assim o crescimento, né? Permitem que as bactérias elas consigam se reproduzir, formando assim colônias e que sejam perceptíveis a olho nu. Assim como também os meios de crescimento e isolamento, existem aqueles que são específicos para o crescimento de fungos também. Então, temos aqui vários exemplos de meios de cultura utilizados para o crescimento e isolamento de bactérias no setor de microbiologia. Temos, primeiro exemplo aqui, o agar nutriente, agar clade, agar sangue, agar maconchei, agar salmonella shigella, agar cromagar, agar BHI, agar chocolate, Thai Martin chocolate, tetrationato, tioglicolato com e sem indicador, agar Lausten-Jensen, agar batata dextrose e agar saboru. Então, temos aqui vários exemplos de meios de cultura que são usados tanto para cultivar bactérias como fungos, como eu já citei. Porém, existem 3 aqui que são específicos para o cultivo de fungos. E esses meios que são utilizados para cultivar espécies de fungos é o agar cromagar, o agar batata dextrose e o agar saboru. Então, esses 3 meios eles são utilizados para o cultivo de fungos, fungos. Desde fungos filamentosos, como leveduras. E os demais meios de cultura eles são utilizados para o cultivo de bactérias. Então, como eu falei no começo, tem uma segunda aula em que eu irei falar sobre meios de cultura e eu vou estar falando sobre cada um desses meios de cultura, né? E explicando a característica de cada um deles, né? Do que ele é constituído e para que é utilizado cada um desses meios de cultura. Não deixem de assistir essa segunda parte dessa aula. Agora, temos aqui exemplos de meios de cultura que são utilizados para a realização de provas de identificação ou testes de identificação. Então, existem determinados testes que são aplicados para identificar uma determinada espécie de bactéria em que é necessário utilizar alguns meios de cultura específicos para a realização desses testes de identificação, como o agar citratus Simons, agar EPM, mili, bili-esculina, agar DNase, agar fenilalanina,
agar-CTA, triptona e agar-TSI. Então, nós teremos no decorrer do semestre, assim como aqui no canal eu irei disponibilizar videoaulas em que eu estarei demonstrando nessas aulas como que é utilizado cada um desses meios de cultura utilizados para a realização de provas ou de testes de identificação. Esses meios são utilizados principalmente para identificar tanto bactérias gram-negativas, como também bactérias gram-positivas, dependendo do meio de cultura. E existem também os meios de cultura que são utilizados para a realização de testes de sensibilidade aos antibióticos. E o meio de cultura mais utilizado para a realização do antibiograma, que o antibiograma é um teste que avalia a sensibilidade das bactérias a um determinado antibiótico. Então, esse meio é o Agar-Miller-Hinton. Então, o Agar-Miller-Hinton ele é utilizado para a realização do teste de avaliação da resistência aos antimicrobianos, pelo método específico, que é chamado de método de difusão em disco, que pode ser realizado esse antibiograma, tanto para identificar antibióticos que são sensíveis, assim como aqueles resistentes, para enterobactérias não fermentadoras de lactose, assim como também para estafilococos e enterococos. Com relação aos meios que são utilizados no cultivo de bactérias ou para o isolamento, como exemplos, temos o agar-chocolate, agar-sangue, agar-clad, agar-nutriente, agar-maconque. Nós já vimos anteriormente, todos esses meios que eu citei agora são aqueles utilizados para cultivar ou para permitir o crescimento, assim como o isolamento de bactérias. Dependendo do meio, ele pode ser classificado ainda como meio de enriquecimento, como diferencial ou seletivo. O que é um meio de enriquecimento? Um meio de enriquecimento ou enriquecido são meios que são utilizados para permitir o crescimento de micro-organismos que estão presentes em uma determinada amostra, em que a quantidade desses micro-organismos é uma quantidade muito baixa. A quantidade de bactéria que está presente naquela amostra é muito pequena. Assim como também esses meios enriquecidos a gente utiliza para cultivar micro-organismos exigentes ou fastidiosos. Pelo próprio nome fala, meio enriquecido, então significa que ele é rico em determinados nutrientes que são essenciais para o crescimento de algumas bactérias que são exigentes, assim como esses meios eles permitem que aquele micro-organismo em que ele cresce muito lentamente, que ele se reproduz lentamente, você consiga acelerar esse processo de crescimento, favorecendo esse micro-organismo condições específicas para que ele consiga se reproduzir e, posteriormente, você conseguir estudá-lo, identificá-lo. Então, um exemplo de meio de cultura que é utilizado para cultivar, assim como para isolar micro-organismo e que é enriquecido, ou classificado como meio de enriquecimento, é o agar-chocolate e o caldo BHI. Então, agar-chocolate e caldo BHI são dois exemplos de meios que são utilizados no setor de microbiologia para cultivar, assim como para isolar, e que é um meio enriquecido, em que permite o crescimento de micro-organismos exigentes, assim como aumentar a quantidade de um micro-organismo que está com uma quantidade muito baixa em uma determinada amostra biológica. E os meios que são diferenciais e seletivos? O que é um meio diferencial e o que é um meio seletivo? Primeiro, são meios que permitem a distinção. Então, se eu falo que um meio ele permite a distinção, significa que ele é diferencial.
Então, o meio de cultura que ele é diferencial, ele permite a distinção entre 2 ou mais tipos de bactérias, pela simples observação das características apresentadas pelas colônias daquela bactéria que cresceu naquele meio. Então, essa é uma característica de um meio diferencial. E a característica seletiva, qual é? Aquele meio que é seletivo, pelo próprio nome já dá para entender. Significa que ele seleciona o crescimento apenas de um único tipo de bactéria. Existem 2 grandes grupos de bactérias. Aquelas que são bactérias gram-positivas e as bactérias que são gram-negativas. Então, o meio que é seletivo, ele seleciona o crescimento ou só de bactéria gram-positiva ou só de bactéria gram-negativa. Então, um exemplo de meio que ele é tanto seletivo quanto diferencial é o agar McConkie. Existem outros exemplos de meios que também são seletivos e diferencial. Assim como tem aquele que é só seletivo, assim como tem aquele também que é só diferencial. Então, aqui esse meio McConkie, ele permite diferenciar bactérias que são lactose positivas daquelas bactérias lactose negativas. O que é uma bactéria lactose positiva? Significa que essa bactéria, que é lactose positiva, ela consegue fermentar a lactose que está presente no meio McConkie. E quando essa bactéria ela fermenta essa lactose que está presente no meio McConkie, ela forma colônias com cor vermelha ou rosa. Então, a cor da colônia no meio McConkie irá te mostrar se essa bactéria é lactose positiva ou se ela é lactose negativa. E aquelas que são lactose negativas, significa que elas não fermentam a lactose que está presente no meio. Então, como que eu sei? Através da cor das colônias. Então, as colônias dessas bactérias que são lactose negativas são colônias brancas ou incolores. Então, essa é a função diferencial do McConkie. E a característica seletiva dele, qual que é? O meio McConkie, ele possui na sua composição ácidos biliares e cristal violeta. Então, esses 2 corantes, ácido biliares e cristal violeta, inibem, não deixa crescer bactérias gram-positivas. Então, isso significa que no meio McConkie só cresce exclusivamente bactérias gram-negativas. Então, essa é uma função seletiva, tá? Então, o meio McConkie, ele é um meio utilizado no setor de microbiologia para cultivar, para isolar micro-organismos. Então, quando o material biológico ele é inoculado no meio McConkie, né, depois de um período de 18 ou 24 horas, quando é analisado esse meio, né, você vai verificar se houve ou não o crescimento de bactérias nele. Então, quando as colônias elas são rosas, significa que a bactéria é lactose positiva. Se a colônia que cresceu ali ela é branca ou incolor, lactose negativa. E se tem a presença de bactérias ali, significa que são bactérias gram-negativas, porque se fossem gram-positivas não teriam crescido, porque possui ácido biliar e cristal violeta que inibe o crescimento delas. Então, como podemos ver, aqui tem uma imagem do agar McConkie. Então, de um lado, temos aqui colônias que são rosas. Então, significa que são bactérias gram-negativas. Por que eu sei que é gram-negativo? Porque esse meio inibe o crescimento de bactérias gram-positivas. Então, só pelo fato de crescer, isso já mostra que é gram-negativo. Então, aqui desse lado temos bactérias gram-negativas, lactose positivas. Lactose positiva porque as colônias estão rosas.
Agora, por que que essas colônias elas estão rosas? O meio Maconque ele contém vermelho neutro como indicador de pH. E como resultado, as colônias de bactérias gram-negativas que cresceram nesse meio, elas metabolizam, elas consomem, elas fermentam a lactose que está presente no meio. Por isso que elas são lactose positivas. Só que quando ocorre essa metabolização da lactose pela bactéria, ocorre a produção de ácidos. E esses ácidos que são produzidos a partir do metabolismo da lactose altera o pH. E quando ocorre essa alteração do pH, as bactérias, a colônia, adquire essa coloração rosa. Que essa coloração rosa ela pode ter variações de tonalidade. E dependendo da tonalidade, isso mostra que a bactéria ela é produtora de ácidos fortes ou ela é produtora de ácidos fracos. Mas independente da tonalidade, a bactéria ela é lactose positiva. E no caso das lactose negativas, que são aquelas que não fermentam, né, a lactose que está presente no meio. Significa que essas bactérias elas não utilizam, elas não metabolizam a lactose. Agora, por que que essas colônias elas ficam brancas e incolores? Quando a bactéria ela é lactose negativa, ela, por não utilizar a lactose, significa que ela metaboliza outra fonte de energia, que não é o carboidrato, que não é a lactose. Então, nesse caso, o que as bactérias lactose negativas elas consomem, elas metabolizam no lugar da lactose? São peptonas. Peptonas é um extrato proteico, né, que é um fornecedor de energia também. Então, quando as bactérias elas consomem peptonas que estão presentes nesse meio, ocorre a formação de amônia. E a amônia é uma substância que é altamente básica. Então, com essa produção da amônia, ocorre uma elevação do pH do agar. Então, o pH do agar ele fica mais alcalino, ele fica mais básico, né, pela produção da amônia a partir do metabolismo dessas peptonas que estão presentes no meio. E aí, quando ocorre isso, as colônias elas se formam com essa coloração esbranquiçada ou amarelada. Sem contar que a cor do meio Maconque, que o meio Maconque é estéril, a cor natural desse meio é uma cor de rosa para vermelho também. Então, no caso aqui da lactose negativa, até o meio de cultura em si ele muda de cor, ele fica com uma tonalidade amarelada, além das colônias que ficam esbranquiçadas. Então, tudo isso exatamente por essa elevação do pH do meio, né, pela produção, a partir da produção de amônia, né, quando a bactéria ela metaboliza as peptonas que estão presentes no meio no lugar da lactose, por ela ser lactose negativa. E um outro exemplo de meio de cultura que também é diferencial e seletivo, muito utilizado no setor de microbiologia para o cultivo e isolamento de bactérias, é o agar EMB. O agar EMB ele contém dois corantes, eosina e azul de metileno. Esses dois corantes que fazem parte da composição do agar EMB inibem o crescimento de bactérias gram-positivas. Então, se as bactérias gram-positivas elas são inibidas, significa que qualquer bactéria que crescer no agar EMB são bactérias gram-negativas, porque as gram-positivas são inibidas. Então, qual que é essa função
do agar-AMB? É a função seletiva. Então, ele seleciona apenas um grupo de bactérias, né, que pode crescer, que são as bactérias gram-negativas. Agora, a função diferencial dele, qual que é? Também é de mostrar qual bactéria gram-negativa é fermentadora de lactose, ou seja, é lactose positiva, e qual é lactose negativa. Agora, como que observamos aqui no meio EMB, no agar-AMB, aquela bactéria que é lactose positiva ou negativa? Então, aqui temos 3 exemplos. Temos 3 meios EMB com diferentes espécies de bactérias. Só lembrando que todas essas, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella shigella, são todas bactérias gram-negativas. Agora vamos observar quais são lactose positiva e quais são lactose negativas. Então, aquela bactéria em que ela adquire, né, que ela cresce no agar-AMB, que a sua colônia adquire uma coloração azul ou preta, significa que é uma bactéria lactose positiva. Então, as colônias aqui de E. coli são colônias escuras, são colônias pretas. Então, lactose positiva. Então, E. coli é um bacilo gram-negativo, é uma bactéria gram-negativa, lactose positiva. Klebsiella pneumoniae, qual que é a cor das colônias? São azuis. Então, quando as colônias elas são azuis, também lactose positiva. E no caso da lactose negativa, a bactéria apresenta colônias sem cor, né, incolor, esbranquiçada ou roxo claro. Então, aqui temos exemplos de Salmonella e Shigella, que são 2 exemplos de bactérias gram-negativas. Tanto a Salmonella quanto a Shigella são bactérias lactose negativas. E podemos observar aqui na superfície do agar-AMB colônias claras, colônias incolores. Então, esse é um outro exemplo de meio de cultura também muito utilizado no setor de microbiologia, que tem a função diferencial e seletiva, igual o agar-MacConkey, que também é diferencial e seletivo. Agora tenho aqui um outro exemplo de meio de cultura que ele é apenas diferencial e não seletivo. Então, se esse meio ele é não seletivo, significa que cresce tudo nele. Só que se ele é diferencial, isso significa que ele me permite diferenciar uma bactéria de outra. Alguma coisa ele permite fazer uma distinção. Então, o agar-sangue é um exemplo de meio de cultura diferencial, porém não seletivo. Só que tem um detalhe, o agar-sangue ele é muito utilizado para o cultivo de material biológico que supostamente tenha a presença de cocos gram-positivos, como Streptococcus, Staphylococcus, que são exemplos de bactérias que causam infecções piogênicas, infecções produtoras de pus. Então, sempre que chega um material biológico purulento no laboratório, um dos meios de cultura muito utilizado é o agar-sangue. Como eu falei, é um meio que ele permite o crescimento de tudo, porque ele não é seletivo, mas ele tem uma função diferencial. E essa função diferencial dele é importante para conseguir diferenciar aquela espécie de coco gram-positivo, de estafilococo ou de streptococo, que é produtor ou não de uma toxina, que é uma toxina chamada de hemolisina.
essa toxina ela causa hemólise de eritrócitos. Eritrócitos são hemácias, são células sanguíneas. Então, como que a gente identifica, através do meio agar-sangue, qual que é a bactéria que produz essa toxina hemolisina e qual que não produz a toxina hemolisina, né? É através de um padrão de hemólise. Então, esse padrão de hemólise ele é observado na superfície do agar, onde houve o crescimento da colônia bacteriana. Então, aqui, por exemplo, temos uma colônia que em volta dessa colônia observamos aí uma cor amarela. O agar-sangue ele possui sangue de carneiro desfibrinado na sua composição. Então, significa que tem hemácias nesse meio agar-sangue. Então, quando a bactéria ela é produtora de hemolisina, significa que ela produz uma toxina que hemolisa, que destrói, né, os eritrócitos que está presente no meio. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, observamos que em volta da colônia está completamente amarelo. Então, isso significa que essa bactéria ela é produtora de hemolisina. E aí, como que classificamos essa bactéria em que essa colônia observa-se um halo amarelo em volta? Significa que essa bactéria ela é beta-hemolítica. O que quer dizer beta-hemolítica? Significa que ela causa hemólise total dos eritrócitos. Então, todos os eritrócitos que estavam aqui próximos dessa colônia foram lisados, por isso que ficou completamente amarelo. E aquela bactéria que, quando cresce na superfície do agar-sangue, a colônia fica com esse aspecto esverdeado. O que isso significa? Que essa bactéria ela também produz hemolisina. Só que a hemolisina que essa bactéria produz, ela não causa uma hemólise total, ela causa uma hemólise parcial dos eritrócitos. E aí, quando essa bactéria ela causa esse tipo de hemólise parcial, ela é classificada como alfa-hemolítica. Mas ela é produtora, sim, de hemolisina, porém, não na mesma proporção, na mesma quantidade, com o mesmo efeito que as bactérias que são beta-hemolíticas. E aqui temos essa terceira colônia, que podemos observar o crescimento das colônias na superfície do agar e tem uma coloração esbranquiçada. E não observamos nenhum padrão hemolítico em volta dessa colônia. Então, significa que essa bactéria ela não produz hemolisina. Então, se ela não produz hemolisina, ela é classificada como gama-hemolítica. Então, o meio agar-sangue é um meio apenas diferencial que ele permite identificar a bactéria que é produtora e não é produtora de hemolisina, através de um padrão de hemólise observado quando se realiza um cultivo nesse meio. Então, finalizo aqui essa aula sobre os tipos de meios de cultura, sobre a classificação dos meios de cultura. Não deixem de assistir a próxima videoaula em que irei falar sobre cada um dos diferentes tipos de meios de cultura e para que eles são utilizados e alguns detalhes importantes sobre cada um deles.